Oi, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo fantástico, fantástico. Primeiro eu queria agradecer a confiança que vocês têm aqui na Laser, né? Essa é a nossa segunda live do dia. A gente já fez às 5 horas, né? Eu e a Daiane, uma live sobre o uso do laser, né, no home care, até porque muitas pessoas têm o laser em casa e a gente sabe que, além de profissionais da saúde, né, nós somos pai, mãe. A gente passou várias dicas aí, foi bem bacana, tá gravado aí no nosso IGTV. Mas hoje, oi Fabiola, Oi, tudo tudo bem? Boa bem? noite. Boa noite. Eu estou comentando aqui um pouquinho sobre a live que a gente fez às 5 horas, que essa é a nossa segunda live. Até a minha sócia falou, Cássia, mas por que tem que ser quarta-feira, 2 lives num dia só? Eu falei, o negócio é o seguinte, os enfermeiros são prioridade, estão trocando plantão, estão aí na linha de frente do Covid, né? Então, muito respeito aí por vocês que estão na linha de frente e a gente em casa, né? Eu também tenho atendido alguns casos, mas alguns casos principalmente de laser terapia e pacientes oncológicos, né? Mas longe de toda essa força-tarefa aí que existe dos enfermeiros. Você está ouvindo aí, Fabiola? Tô sim, Cássia. É, Ah, bem, tá. hoje eu queria parabenizar todos os técnicos de enfermagem e auxiliares. Hoje é o dia deles, né? A gente Bacana. deve, hoje comemora-se o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. E assim, nesse momento, eu sou enfermeira desde 2004. Me formei na UENG, aqui em Passos, próximo à cidade que eu moro. Eu não ia ser enfermeira, eu ia me formar em veterinária, porque estava tudo Nó. organizado para ser veterinária, mas assim, acabou que eu acho que é uma profissão que ela escolhe a gente para ser e tentar fazer um pouco a diferença na vida das pessoas. A hora que a gente se sente assim, nossa, por que eu escolhi essa profissão? Por que eu estou na linha de frente? Por que eu sou escolhida talvez para ser uma bucha de canhão, né? Bem assim. E você fica mal com isso, né? Fica assim revoltado. Mas eu acho que todo mundo deve ter algum tipo de missão, Com mesmo você certeza. às vezes recebendo um decreto assim que você pode às vezes contrair uma doença desse tipo. Mas assim, acho que Deus prepara e a gente tem que fazer o melhor da gente e aceitar o que tem nas nossas mãos. Bom, a minha caminhada começou em 2004, que me formei. Em 2005 trabalhei no Centro de Tisiologia em Campos do Jordão. Depois eu Fabiola, vim. deixa eu só te falar uma coisa. O Tá. pessoal está falando que a sua imagem está congelada. Eu estou conseguindo te Congelado. ouvir muito bem, mas o vídeo Aham. tá congelado. Será que a internet aqui não tá legal? Pode ser. Você está perto do seu roteador aí? Tô, até que tô. Hum. Ainda Bom, gente, continua. continua. Hum. E acho que não é só comigo, não. O pessoal tá falando que tá congelado aí. Ai, que pena. Será que eu apertei alguma coisa? Peraí. Não, gente, vamos dizer que é aquela coisa, esse Não, negócio de live, quem sabe faz ao vivo, viu? Porque às vezes dá isso, né? é. Internet, é, são Al- várias outras coisas. Mas tudo bem, isso não é Tá. impeditivo, porque a gente está com a sua imagem, né? Apesar de Uhum. estar congelada, está como uma foto aqui para gente, e aí o seu áudio está excelente. Mas, Tá, desculpa, então joia. era para você ser veterinária e você resolveu ser enfermeira, Ser e aí como que enfermeira, foi essa então. trajetória?
A minha trajetória foi trabalhando no Centro de Tisiologia, Tuberculose e HIV em Campos do Jordão. Campos do A minha Jordão? vontade Aham. A minha vontade já era ter feito estomoterapia em Taubaté, mas não foi possível na época. Em 2005 mesmo retornei para Minas, trabalhar próximo à cidade dos meus pais, que chama Piratápolis. Eu moro em São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. E nesse período eu fui trabalhar num centro de terapia intensiva, por onde eu trabalhei 12 anos. Então, assim, o que foi me machucando, fazendo eu sair fora do meu quadrado, foi para tentar resolver o problema das úlceras por pressões. Então, assim, eu fui buscar conhecimento. Primeiro eu fiz uma especialização em terapia intensiva, depois eu fiz um mestrado em terapia intensiva, Que depois eu fui bacana. depois eu consegui fazer a especialização em estomoterapia em Ribeirão Preto, na UNAERP. Lá eu tenho a minha professora, a gente é super parceira até hoje, a nossa coordenadora, trabalha junto. Às vezes eu vou atender paciente em Ribeirão com ela. A gente fez uma parceria desde 2010, então eu tenho só que agradecer. Ela chama Maria Augusta, a gente tem essa parceria. Ela é minha mestre em curativo e eu sou parceira na parte de laser, então a gente Que se bacana. completa. Que bacana. E em E essa 2016, parte. Ah, desculpa, vamos já vou continuar. terminar. Em Não, 2016, então. tive a oportunidade de conhecer a laser, que fez a diferença na minha vida, da qual eu, assim, busquei o laser para fazer o tratamento das feridas. E, assim, facilitou muito, otimizou meu tempo, porque, assim, no hospital que eu trabalhava, eu implantei estomoterapia de 2010 até 2017. Eu atendia Nossa, todos os pacientes sozinha, assim, com a ajuda dos técnicos, dos enfermeiros que me auxiliavam, com os médicos que foram conhecendo o meu trabalho. Então, assim, foi muito interessante. E o laser veio só somar e otimizar o tempo. Isso facilitou muito e ajudou, assim, as lesões que demorava em torno de 6 meses para ter um bom resultado, ela fechava em torno de 2 meses, 60 dias. Então, assim, a gente pôde ter a oportunidade de abrir alguns pacotes, levar esse procedimento para a instituição, conseguir aumentar a renda. A gente levou a questão do curativo grau 2, que a gente conseguiu fazer com que o hospital faturasse. Hoje, aqui no município, consegui fazer uma normativa que foi regulamentada pelo Conselho Municipal de Saúde, do qual virou uma normativa, um decreto para ah, fazer a quantificação das lesões, para assim não superfaturar. Então foi bem interessante. Então assim, que eu consegui bacana. alguns instrumentos e isso facilitou muito o nosso trabalho de reconhecimento do enfermeiro como estomaterapeuta na parte de tratamento de feridas, porque assim, a relação de curativo geralmente é o enfermeiro que faz. Então ele tem autonomia para prescrição de coberturas, de curativo, de dosimetria. Estou vendo que o pessoal está perguntando em relação à dosimetria no tratamento de feridas. Assim, eu não acredito que às vezes vai dar para abordar, mas a gente vai tentar falar de alguma, né, Cássia? Sim, E, na assim, verdade, a gente vai tentar abordar algumas feridas, uhum, e eu acho que o mais importante aí, pessoal, para o pessoal que está assistindo, né? Até agradeço aí todos os credenciados, estou até com alguns professores aqui, que foram meus professores online, é a vivência da Fabiola, porque a minha visão, né? Hoje a Fabiola participa dos nossos cursos, a gente felizmente já está na 18ª turma, então existe todo um caminho aí de amadurecimento e de refinamento, de lapidação, né, de conteúdo. E a Fabiola, ela é uma pessoa muito perseverante, assim, aquela mineira, né, como dizem que os mineiros
vão quietinhos, né? É a mineira que foi quietinha, né? Os médicos só davam casos assim, já paliativos que já não tinha muito o que fazer, era para amputar, né, Fabiola? Era. Então, eu acho que é interessante essa visão também, né, de uma pessoa que está na linha de frente de curativo, que é a Fabiola, que é enfermeira, dessa quantificação, né, que estatisticamente fecha com os nossos ex-alunos, que é de você levar geralmente 1/3 do tempo do que você levava para fechar a ferida. Mas, Fabiola, eu queria saber de você qual foi o seu maior desafio em relação a trabalhar com laser? Você tem um contexto, Foi você mora numa cidade super pequena, né? Você pode falar quantos milhões de habitantes tem? Quantos mil habitantes tem, né, na verdade? Aqui tem em torno de 60 mil a 70 mil habitantes. Não é uma cidade, é uma cidade pequena, mas assim, que bem aconchegante. Mas assim, a gente tem um hospital legal, que atende acho que uns 120 leitos, é regional, faz cirurgia cardíaca, então é um hospital assim que atende bastante gente aqui na nossa região. Eu tive a oportunidade de atender os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Eu tive, assim, que era uma das cirurgias mais assim, que a gente preocupava de infecção De hospitalar, algum outro tipo infecção. de alguma coisa. E assim, os médicos são todos rigorosos e eles mandavam paciente, me encaminhava paciente, mesmo depois de ter saído do hospital que eu trabalhei, eles mandavam para ser atendidos no ambulatório. Então, assim, é muito gratificante você ser reconhecido, ser a pessoa, os colegas médicos confiarem no seu trabalho. Então, assim, eu hoje agradeço muito, tenho muita gratidão pelo instrumento que vocês me deram, pelo norte que eu recebi de vocês e seguir meu caminho. Então, assim, a gente já deu curso para várias pessoas, mas assim, depende de boa vontade e de correr atrás e estudar para dar certo. Graças a Deus eu tive uma oportunidade não só da cidade que eu trabalho, mas das cidades vizinhas da região, que também me deu oportunidade. Os gestores ficaram sabendo do meu trabalho e me contrataram para fazer esse tipo de atendimento também. Então foi assim bastante gratificante e de pensar em poder dar a qualidade de vida para o paciente. Antes ele fazia um tratamento que ele tinha que viajar 100 quilômetros para fazer a câmara hiperbárica, que era a única coisa que a gente tinha assim mais De sofisticado recurso, né? de É, recurso, e o sim. paciente assim às vezes ele só entrava para a câmera, ficava em torno de 1 hora e meia, né, para receber a Sim. oxigenação e às vezes ele não conseguia entrar. Então, existe alguns relatos de pacientes que só ele não fazia curativo, então eles só ia fazer a receber a oxigenação. E já no laser não, além dele receber o tratamento com laser, é feito curativo também, que não só o laser funciona, mas é necessário ter um conhecimento em relação às coberturas, aos curativos que a gente utiliza. Então, assim, muita coisa que a gente tem que ter em mãos e aprender, né, Cássia? Não, com certeza. Eu acho que até eu queria agradecer aqui, né, a presença na nossa live do Ivan, né? O Ivan Antunes, ele é coordenador do setor de feridas aqui da Unicamp, ele é nosso professor Uhum, parceiro também, e ele faz todo o nivelamento do conhecimento das pessoas, na verdade, e atualização das principais coberturas e curativos que uhum, existem. Né? O que eu acho legal também, pessoal, é essa união que existe entre o laser e as várias áreas da saúde. Né? Com uhum, certeza, antes de ser laser terapeuta, a Fabiola é enfermeira. Antes de eu ser laser terapeuta, eu sou dentista. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que esse casamento de conhecimento é imprescindível. A gente não pode prometer, né, aquela coisa de charlatanismo, não, vai acontecer tal, e sem esquecer das nossas bases, né, fisiológicas, anatômicas, de uhum. tecido. Isso. E
Mas o pessoal aqui, na verdade, deve estar interessado em saber algum protocolo, alguma dica que a gente Uhum. sempre dá. E eu queria começar, Fabiola, por um dos casos da Fabiola que mais me chocou, assim, a Fabiola por morar numa Tá cidade tranquilo. pequena, eu já aviso também, gente, que a Fabiola não teve nenhum, né, Fabiola, apadrinhamento aí, quando ela fala que ela conseguiu visibilidade e contrato com outras cidades de Minas que quiseram o trabalho dela, foi por trabalho de formiguinha, né? Porque os médicos Foi. viam o resultado e falavam, meu, E quero isso para o meu começava a indicar paciente. boca a boca. Boca a Foi bem boca, assim. foi boca a É, boca. um dos Fala um casos pouquinho, que mais ó. me, Sim, sim, pode falar, Fabiola. que mais me marcou foi quando eu fui num hospital de uma cidade vizinha e cheguei e tinha um caso de síndrome de Fournier. O paciente estava assim sendo transferido para outro hospital. Mas só que a paciente não aceitou. Ela já tinha se entregue, dizia que queria, estava se despedindo, que não queria mais se tratar. E eu comecei a conversar com ela, explicar mais ou menos para ela como que seria o tratamento com laser. E ela quis e o hospital me contratou para fazer 10 sessões com ela. E assim, me marcou que era uma paciente jovem, de 42 anos, e na Jovem, né? época, ela já tinha um membro amputado, e nesse mesmo Uhum. membro tinha uma lesão de 20 por 15 centímetros, totalmente necrosada, com curativo sendo realizado com açúcar, sendo trocada a cada acho que 2 horas, mas assim, sem nenhum tipo de resultado. Então, assim, eu fiquei chocada e queria tentar fazer o máximo que eu podia para amenizar a dor daquela paciente. Então, assim, graças a Deus a gente teve um ótimo resultado. Com 10 sessões eu consegui estabilizar a lesão e a paciente recebeu alta para casa. Depois dessas 10 sessões eu consegui fazer para ela voluntário. Eu ia uma vez por semana na casa dela fazer o acompanhamento. É uma cidade que fica mais ou menos 40 quilômetros da minha. E foi muito interessante, assim, se tornou minha amiga e até hoje a gente conversa. E essa lesão foi, assim, me marcou porque a gente conseguiu levar ela e apresentar no Congresso Nice, né, na França, não Sim, foi? A Cássia levou. esse trabalho foi apresentado no WALT, né, em Nice, na França, no ano retrasado, que é o Congresso Mundial de Laser Uhum, Terapia. Foi um caso clínico que chamou muita atenção lá das pessoas que avaliam, né, as uhum, apresentações. E eu acho que o mais, porque na verdade assim, na Europa, né, não chega a ser tão comum assim como é no Brasil. Né? A síndrome de Fournier, gente, é uma faceite necrotizante, né? Então ela atinge muito a região perianal. Então é uma faceite muito cruel, porque ela vai simplesmente necrosando os tecidos e quando a Fabiola, eu lembro até hoje, né? A gente recebe muitas fotos, né? Dos enfermeiros, de todos os profissionais da saúde. Me mostrou a primeira foto com aquela imagem enorme, né? Mais de 20 centímetros de comprimento e toda enegrecida e com uma perna já amputada. Eu falei, meu Deus. Né? Fabiola, mas o que você pode dar de dica de dosimetria que você usou para essa paciente? para essa paciente, eu usei, assim, nas bordas, eu usei em torno de 0,5 joules, meio joule a cada ponto, eu deixar em torno de 2 centímetros de distância de cada ponto, eu fazia nas bordas, e na Uhum. lesão inteira, assim, eu precisava mostrar ela para vocês terem uma ideia. Vou tentar ver se eu consigo. Fabiola, eu estou ouvindo o seu áudio, mas não estou ouvindo o seu vídeo. Então, eu também não. Acho que agora que piorou. Peraí, não tô vendo nada. Não, tudo bem, pode ser internet, Fabiola. Não tem,
Eu acho que vou conversando com vocês, gente, quanto a Fabiola, mas eu acho que a questão de ferida, né, a questão de ferida muitas vezes não é só do enfermeiro, eu acho que o enfermeiro trata a ferida profissionalmente, sim, mas eu acho que eu estou vendo aqui a Leia, a Glória, Fernanda Cunha entrando, a Rausa, a USA, então tantas outras pessoas que já têm o laser, a Letícia, a Tormen, né? Obrigada aí pela presença, mas tantas pessoas que já têm o laser e com certeza tem algum idoso em casa que tem uma escara, que tem um pé diabético, né? Que tem uma úlcera de pressão, ou seja, uma lesão já diagnosticada. Se você tem uma lesão diagnosticada e você precisa acelerar a cicatrização ou você quer reduzir o edema, com certeza você consegue utilizar o laser, tá? Então, comentando que a Fabiola acabou de conversar com vocês, gente, sobre essa ferida que foi a síndrome de Fournier, depois eu até fui tentar entender essa coisa de fazer curativo com açúcar, né? Que, coitada, ela, pelas condições financeiras que essa paciente tinha, para vocês verem a condição que ela tinha. Então, eu li que antigamente até costumavam fazer, sim, curativos com açúcar, mas esses curativos tinham que ser, óbvio, trocados muitas e muitas vezes, porque senão, claro, vira comida para bactéria. E eu acho que, nesse caso, acho que piorou a condição dessa paciente. Então, no caso da lesão, né, que tinha em torno de 20 centímetros por 10 centímetros, quando a gente fala na odonto, por exemplo, pessoal, a gente fala de fazer como a gente até falou hoje, de uma paralisia, a gente fala de fazer de 1 em 1 centímetro, né, porque são áreas, né, que eu estou fazendo, por exemplo, uma ramificação de trigêmeo. Como a face é uma área pequena, você consegue fazer de 1 em 1 centímetro, mas uma ferida extensa, né, como o Ivan já mostrou, um outro caso também muito emblemático dele, que uma menina foi para um rodeio, que é outra caso de Fournier, né, Ivan? Ela foi para um rodeio, ela foi sentar, né, no vaso sanitário de cócoras, ela escorregou e rasgou a pele aqui das costas e, claro, né, banheiro de rodeio não é das coisas mais higienizadas, e aí resultou numa faceite necrotizante que também pegou boa parte das costas. Então, de repente, o ideal era fazer com um distanciamento menor, de fazer de 1 centímetro. Só que o que dá para fazer em feridas grandes, muitas vezes você pode aumentar um pouquinho a dosimetria ou manter a dosimetria e fazer em espaços maiores, como foi o caso que a Fabiola comentou de fazer em casos de 2 em 2 centímetros. Tá? E o que a gente sempre preconiza, assim, é fazer uma aplicação no perímetro da ferida. Por quê, gente? Vocês lembram que... Vamos pensar um pouco, né? Eu posso pegar o meu laser e colocar em cima de uma área cruenta, por exemplo, como é o caso de uma síndrome de Fournier? Não, porque o paciente vai sentir dor e tem toda aquele tecido que está exposto. Então, uma aplicação no perímetro, né, onde a gente ainda tem tecido saudável, você pode fazer uma aplicação pontual, tocando. Né? Então, a cada 2 centímetros, fazer um ponto de aplicação. Aí ela colocou pode ser meio joule até 1 joule aí de laser vermelho. E no caso da área onde estava cruenta, né, onde a gente tinha toda aquela área de ferida exposta, cruenta, a gente sempre preconiza fazer uma varredura. Né? Porque eu sei que a varredura, pessoal, é algo fácil da gente padronizar? Não, não é. Por isso que muitos pesquisadores condenam a varredura. Só que a pesquisa é uma coisa, a clínica é outra. Eu acho que as duas têm que andar juntas, né? Mas eu lembro até do titular lá da Pério que falava, Cássia,
dentista que é pesquisador também tem que pôr a mão na boca, senão fica dentista dedo seco. Não sabe o que é pôr a mão na boca com língua, saliva, dente mordendo. E eu acho que os protocolos também têm que ser adaptados de acordo com a realidade, né? De acordo com a possibilidade de cada pessoa usar o laser na situação clínica. Né? Então, agora a situação clínica é essa, né? Até a Alexandra Calef aqui me perguntou o que seria varredura, né? A varredura, na verdade, em inglês nos artigos a gente vê scanning technique, é como você ficasse fazendo um movimento de scanner, né? O scanner não é uma coisa que vai lenta, né? Então é exatamente isso. Você faz um movimento como se você estivesse escaneando aquela área, tá? Vou respondendo à medida que vocês vão me perguntando aqui, gente. Então, eu já respondi aqui que é varredura, scanning technique, velocidade de um scanner. Na área cruenta, qual foi a dose? O que você quer na área cruenta? Então, você vai definir, na verdade, a sua dosimetria de acordo com o que você quer. Vamos supor, claro, que nesse caso de uma síndrome de Fournier, estou com a área cruenta, eu quero uma cicatrização, né? Assim como uma queimadura, você quer uma cicatrização. Então você vai usar um laser vermelho de dosimetria bem baixa. Eu quero dizer aí de meio a 1 joule por centímetro quadrado. Então acho que é legal aí, né? O que é? Eu sempre sou super de didática nas aulas, eu tento pegar uma ferida, sempre falo, gente, medir, calcular a área, coisa nossa lá da 4ª série, qual que é a altura, qual que é a largura, multiplica, e aí você vai ter a área. E aí você tendo essa área, você fala, olha, então para cada quadradinho de 1 centímetro, né, de 1 por 1 centímetro quadrado, eu quero dar aí meio joule vermelho. Então aí você multiplica pela área da sua ferida, põe no seu aparelho, né? A gente tem aí o aparelho da MMO, tem o aparelho da DMC, que são os lasers que a Fabiola também usa, então são os lasers que a gente mais utiliza, e aí a gente vai fazendo essa varredura, tá? Uma coisa importante, pessoal, voltando a falar de pesquisa e clínica, que eu acho que é muito importante a gente saber, é que você fazer uma aplicação não pontual, né, que não encosta em contato, e fazer uma em varredura, é porque a reprodutibilidade, pessoal, é diferente, né? Como que você vai saber qual a distância que você vai ficar da ferida, né? Se você vai ficar 1 milímetro, 2 milímetros, até porque o relevo da ferida pode ser diferente, né? E outra coisa também, além da distância, é a velocidade. A minha velocidade de aplicação da varredura pode ser diferente da Bárbara, pode ser diferente da Joyce. Então, acho que essa diferença é o que também é muito importante na hora de você aplicar. Sempre aplicar bem devagar, como se fosse o movimento de um scanner, tá? Então, isso é a varredura aí respondendo. Fabíola, eu estava conversando um pouquinho aqui com eles. A internet sobre... aqui é da manivela. Gente, internet da manivela, né? Então, eu super entendo, porque eu sempre falo, gente, quem sabe fazer, faz ao vivo a live, né? Fabíola, mas eu estava conversando um pouquinho sobre a ferida de Fournier, né? Uhum. E também estava explicando a varredura, que a gente geralmente usa meio centímetro por quadradinho de 1 centímetro, meio joule vermelho, e aí é só a pessoa fazer a conta, né, da área da ferida e multiplicar por meio joule para saber qual que é a energia final que você precisa entregar nessa ferida. Tá? Eu lembro que nessa foi 18 pontos, foi 9 joules dividido por 18 pontos, lembra? Quer ver? Sim. Vou tentar ver se eu consigo mostrar ela, ó. Era essa lesão, tá dando para ver? Tá. Oi, Alexandra Worlizek, minha colega de acupuntura. Aqui, gente, ó, tá? A Fabiola tá mostrando aqui na parte de baixo, como vocês conseguem ver,
que essa foi a foto inicial aí do lado esquerdo da tela, totalmente enegrecido, e depois o tecido, ele foi, gente, subindo, né? Então a gente tem que entender que o laser, ele não faz uma cicatrização, ele faz uma remodelação. Então, todo o tecido que a natureza já existia, ela foi subindo e reconstruindo, tá? Vai fazendo uma modulação. Vai E aí depois, olha, para vocês verem o resultado. Assim. Sim. Depois finalizou assim. Não, fantástico. Certinho, deu para ver, Fabiola. Será? Legal. Deu. Essa é uma das síndromes de Fournier, mas tem várias. Eu vi que tem. Caiu. Acho que a internet dela não tá boa. Mas enfim, esse foi o caso da síndrome de Fournier que a gente levou para o Walt e vários gringos lá questionaram, queriam saber como é que foi, como é que não foi. Mas pelas condições super precárias que essa paciente tinha, né, a gente conseguiu, aí a Fabiola falou, ferida, e por isso que, na verdade, é total diferencial, né? Você pegar uma pessoa que está com uma ferida, sei lá, faz anos, e você falar, olha, vamos dar um prazo aí de 2 meses para eu conseguir te ajudar. Então, acho que é super válido, tá? Então, esse foi o caso de síndrome de Fournier. A gente também tem algumas alunas que são especialistas em síndrome de Fournier lá em Rondonópolis, né? A Vera e a Marta, e que foi muito bacana também. Vou contar um pouquinho da história. Elas vieram para o curso já mal intencionadas em abrir uma empresa de tratamento de laser em feridas lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. E aí elas fizeram todo um trabalho de marketing bacana, pelo menos uma paginazinha no Face, um e-mail, né, com escrito laser em feridas, alguma coisa. E aí elas se tornaram referência no tratamento disso com laser. Então foi bem interessante, viu? O que eu vou responder uma pergunta aqui, se a gente usa a PDT para ferida infectada. Sim, nós utilizamos para ferida infectada, mas você viu o tamanho de uma ferida de grande porte, né? Então, a gente sabe que a literatura preconiza você ficar 1 minuto e meio, né, com um laser de 100 miliwatts, 1 minuto e meio em cima do azul de metileno, e numa ferida daquela extensão é impossível. Então, muitas vezes você escolhe alguns focos que estão mais prejudicados e você faz a terapia fotodinâmica, tá? Com o mesmo azul de metileno, naquela concentração de 0,001 a 0,005 e utilizando o diodo, né, de 660 nanômetros aí, tá? Oi, Fabiola. Oi, tudo bem? Olha, tudo bem? Eu vi também que tinha uma pergunta sobre o desbridamento, realmente. O laser ele é feito após o desbridamento. Ele tem uma efetividade bem melhor do que fazer no tecido necrosado. Mas assim, se você também fizer nas bordas, no tecido necrosado, ele vai ajudar a remover esse tecido. Então, tem alguns casos até que eu fui fazendo em bordas, passou 3, 4 sessões, o tecido já saiu sozinho. Eu vou Ele até se depois aqui destacou, mostrar. Né? Ele se destacou. Vou tentar ver se eu acho um aqui, depois e mostro para vocês. Mas nesse caso que eu mostrei agora, não. É interessante a gente ter uma parceria com o médico cirurgião, no caso. Ele faz o desbridamento e imediatamente a gente já faz a aplicação do laser. Foi utilizado também, foi feito PDT nessa época. Na paciente, acho que 1 ou 2 vezes no máximo. A cobertura que eu utilizei na época foi realizada a limpeza com o que tinha, que na época a gente tinha clorexidina com degermante, eu sei que não é o indicado, mas era o que a gente tinha para fazer a remoção da carga bacteriana na limpeza.
Então foi feito com clorexidina degermante e foi feito também a aplicação com a gase Kerlix, com PHMB, que ajudou muito na cicatrização. Foi usado também AGE, foi usado também colagenase com clorofenicol, foi o que tinha, a gente foi usando. E assim, foi legal que a gente teve um bom resultado. Então, assim, é bem interessante. Não, interessante é que é aquilo, né, Fabiola? Como a gente sabe que o laser ele acelera um processo que a natureza já vai fazer, então, mesmo você usando os mesmos curativos, a mesma cobertura numa lesão semelhante, vamos ver se você pudesse fazer um caso controle, a gente veria diferença, sim, na velocidade de cicatrização, né? E outra coisa importante aqui, pessoal, que vocês viram na figura que a Fabiola mostrou, aquela capa preta necrótica. Né? Então, vamos raciocinar comigo, né? Adianta eu colocar o laser em cima daquela capa necrótica? Por que não? Porque ela é negra, porque ela tem cromóforo, e cromóforo absorve, ela ia virar como se fosse uma barreira para o tecido que estava lá embaixo. Então, concordo totalmente com a Fabiola que nesses casos, o ideal é o quê? No caso da paciente da síndrome de Fournier, foi realizado o debridamento por médicos. Em outros inúmeros casos que a gente muitas vezes nem tem médico, a gente tem alunos que moram para lá do interior de Manaus, no Amazonas, falaram, olha, eu fui fazendo no perímetro da lesão, por quê? Porque o tecido foi se remodelando por baixo e jogou fora, né, e aquela casca sai, tá? Fazendo um paralelo aí, gente, é como uma osteonecrose inicial. Tá? Muitas vezes a gente tem a expulsão desse sequestro ósseo e uma remodelação de todo aquele epitélio por baixo. Tá? Que é o que a gente pode fazer um paralelo aí com o nosso caso da síndrome. Por favor, Eles Fabiola. Perguntaram em úlcera por pressão. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar esse caso aqui também, que foi muito interessante, olha. Tá vendo? Mas eu acho que o seu vídeo tá pausado, Fabiola. Ah, não tem jeito, não tá, não vai. Não, Que pena. eu vou. Quem quiser receber algum material extra, eu vou pedir para a Bárbara aqui que está online, que é do nosso staff de apoio, escrever o nosso e-mail. E aí você escreve por e-mail que aí a gente tenta preparar um material para liberar para esse pessoal que está nos assistindo. O que você acha, Fabiola? Pode ser, daí eu passo para a Bárbara, ela disponibiliza para eles amanhã, no caso, sem problema. Então, eu vou separar alguns casos legais e já passo. Eu vou separar um de cada. Pé diabético, úlcera venosa. Vou organizar também o protocolo que foi utilizado e já encaminho amanhã para a Bárbara estar passando o pessoal. Aí, quem tiver interesse, mandar um like, né, alguma coisa, para a gente poder estar enviando. Não, eu vou pedir para quem estiver assistindo e tiver interesse, escrever para o nosso e-mail, tá? Que eu vou falar combinado. aqui que é. Aqui, ó, a Joyce está escrevendo, é contato@laser.com.br. Tá? Perfeito. Então fica tranquila, quanto às imagens, a gente vai conversar, então vocês aproveitem a nossa conversa, as nossas dicas clínicas, porque daí vocês visualizam que a gente conversou. E então eu acho que a gente tem que levar em conta, assim, até colocaram aqui, claro, que o laser não tem ação sobre tecido morto, né? E a gente pode fazer isso no perímetro da ferida para a gente ter um outro resultado. Fabiola, e vamos abordar uma outra situação aqui, Fabiola? Quais são as situações que você mais comuns que você faz aí no ambulatório? Porque eu sei que agora a Fabiola agora ela tira foto, tudo, ela tem uma clínica, né, especializada no tratamento em feridas com laser. Né? E eu penso, eu falo, gente, se ela conseguiu fazer isso numa cidade muito pequenininha, né, que eu acho que já a resistência contra as coisas novas, tecnologia é difícil, imagina se vocês estão em centros maiores, né? Que eu acho que é bem bacana. Mas qual outra situação clínica, Fabiola, que você
podia compartilhar com a gente? Então, o ambulatório de estomaterapia, nesse momento, assim, no atendimento do SUS, tá fechado, Sim. porque lá a gente está fazendo um atendimento no centro do Covid. Então, assim, foi fechado para fazer esse tipo de atendimento. Então, tá paralisado por enquanto. Então, assim, é provisório, mas, assim, as cidades aqui vizinhas, elas se fecharam com barreiras, pedindo para não ser visitadas, cada um ficar na sua casa. Então, assim, tá parado um pouco. Mas, assim, aqui na minha cidade, devido a ter poucos casos, foi liberado atendimento em clínica particular. Eu tenho consultório e, assim, eu faço Sim. alguns atendimentos voluntários. Tem alguns parceiros, alguns laboratórios que me ajudam com algumas coisas. E tem alguns pacientes que fazem esse tratamento particular. Eu atendo geralmente pós-operatório, de cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, que facilita, Certo. ajuda na dor, diminui a dor e facilita a cicatrização, o risco de infecção é menor. Faço o ILIB juntos. Todos os pacientes que fazem tratamento comigo, eu faço o ILIB também com eles. Então, eu tenho uma paciente que ela faz um atendimento uma vez por semana. Eu até tenho os exames dela depois para a gente compartilhar, ela autorizou. Ela tinha plaquetas em torno de 80 e após a realização de ILIB uma vez por semana de 15 minutos, ela tem 85 anos. Melhorou, as plaquetas dela foram para 130. Então, assim, é bem interessante essa questão. Atendo úlcera venosa, atendo fraturas, que ajuda também na reabilitação, dor, onicomicose, paciente que tem algumas micoses em unha, na parte de podiatria clínica. Eu tenho alguns pacientes que têm lesões de pé diabético, úlcera por pressão. Eu tenho alguns pacientes acamados que eles fazem um protocolo de uma vez por semana, ILIB, e nas extremidades ósseas para prevenção de lesão de pele. Eu tenho uma média de 4, 5 pacientes que fazem Que esse tipo legal. de atendimento. Entendi. Então, eu acho bem legal isso, né, gente? Porque se você consegue fazer um trabalho preventivo, aí, então, o que a Fabiola estava me contando é que essas pacientes que ela faz um trabalho preventivo, por exemplo, de úlcera de pressão, são pessoas que estão acamadas e não têm a úlcera ainda aberta, assim, Fabiola? Como que é o caso clínico delas para você fazer o ILIB e aí você faz essa aplicação que com vermelho, com infra na periferia? Não entendi, Cássia. Na verdade, eu queria perguntar para você como que você faz o protocolo dessas pacientes que você faz um preventivo de úlcera por pressão que você tinha comentado. Ah, sim. Uhum. Geralmente eu faço vermelho. Nas lesões, porque assim, paciente acima de 80 anos, eles têm, diminui a questão do colágeno, então Sim. fica bem sensível. Então, geralmente eu faço uns 4 joules vermelho, não faço infra não. E o ILIB geralmente, assim, eu tenho um paciente que ele tem marca-passo, então não faço no membro esquerdo, faço no membro direito. Toda vez eu sempre pergunto: olha, tem caso de marca-passo, tem câncer, tem alguma coisa, para a gente ter nosso respaldo e estar fazendo um ILIB. Então, Com assim, certeza. e eu não faço mais que 15 minutos. Eu geralmente faço só os 15 minutos em cada paciente. Assim que eu vejo a questão do peso. Essa paciente de 85 anos, ela pesa no máximo 40 quilos. Então, assim, eu não vou Tá fazer super nela condizente. 30 minutos, uma hora, de forma alguma. Já meu marido tem 130 quilos, uma hora Aí dá para para ele é fazer. pouco. Ai, Né? gente. Então,
Só- Tem alguém perguntando a questão de valores, né? Então, valores assim, de acordo com cada região. A minha região, e assim, como a gente está vendo em crise, não passa de R$ 100. Então, assim, é o que a economia da minha cidade consegue. Aí vai de cada local que você acha, mas é em torno de 100, 150, 200, né? Não passa disso. Já em cidades que eu tenho que viajar acima de 40 quilômetros, é em torno de R$ 500 o atendimento. É assim que eu faço. Não, eu acho que está super correto assim, gente. A questão de valores, né? Até falando em nome da Laser, a gente sempre preconiza um valor mínimo, né? Cada um tem uma realidade. Assim como a gente deu treinamento para as principais equipes dos hospitais de referência da cidade de São Paulo, onde elas têm um valor assim, sei lá, R$ 600 uma sessão de laser. Só que para uma outra pessoa, para uma outra aluna que mora lá no Amazonas, isso não é condizente. Então eu acho que a gente sempre luta por um valor mínimo aí entre R$ 150 mais ou menos, mas depende. Hoje estamos vivendo uma pandemia. A gente sabe que as pessoas que estão em tratamento são pessoas que realmente precisam, então, eu acho que tem que ter muito bom senso, e é difícil, né? Todo mundo fala, a pior coisa para a gente que conseguir é o equilíbrio. A gente tem que ter o bom senso, na verdade, da valorização profissional, né? A gente precisa se valorizar, mas também a gente tem que ver a situação que a gente está vivendo hoje, que muitas vezes quem nos procura, né, nós como profissionais de saúde, procura ajuda, é porque realmente pode. Claro que está precisando, então precisa de ajuda. Ninguém está saindo de casa à toa para ficar passeando. Acredito eu, né, gente? Eu sei que a coisa mais difícil é manter idoso em casa, né? Vide meus pais, assim. Eu ligo para casa deles, não atende, eu ligo no celular. Aonde vocês estão? Então, é a inversão de papéis, né, que acontecem, a gente vê muito quando a gente atende os idosos na clínica. Né? E aqui, ó, tem mais um. Sim, estamos com gente do Rio Grande do Norte, né? Estão perguntando aqui sobre pacotes. Geralmente a gente fecha pacote, sim, para facilitar. E outra, é uma questão, gente, agora falando de experiência clínica, né? Na verdade, é uma questão de você falar, olha, fulano, você vai precisar, vamos fazer um pacote de 10 sessões ou de 20 sessões, depende da severidade, da extensão, do diagnóstico da ferida. Por quê? É complicado, que muitas vezes você fala assim, não, a pessoa, se ela for pagar por sessão, ela fala, não, não quero mais, acho que melhorei, estou bem, entendeu? Aqui, a Carmona falando que aqui em Brasília cobraram R$ 350 a sessão do laser. Né? Então, o que eu Então, vejo, pode falar, Fabiola, eu quero agora a sua visão assim, real como enfermeira. quando às vezes eu vou atender com outra enfermeira numa cidade a 100 quilômetros, o valor é em torno de R$ 450. Porque assim, no fim das contas, a gente acaba dividindo o tratamento. Então, assim, vai um pouco para ela, por ela ter me indicado, e um pouco para mim, mas já é avisado para o paciente, entendeu? Que o valor é esse. E assim, aí depende do paciente, né? Se ele tem interesse, se ele quer. Se Alguns, ele valoriza o seu assim, tem trabalho, né? valoriza, porque assim, tem paciente que não tem condições de ir para uma câmara hiperbárica. É acamada, é difícil de se locomover, é difícil de sair de casa. Então, assim, às vezes eles preferem realmente pagar, porque sabe que você vai ter uma viagem de 100 quilômetros para frente, então é um valor que geralmente a gente cobra. Mas isso, assim, depende do seu deslocamento, né? E outras questões. Tem tudo isso, você tem que colocar na caneta, ó, vai valer a pena? Igual.
um atendimento que às vezes você vai atender pela prefeitura. Você tem que ter uma empresa e você tem que emitir nota fiscal, então você vai ter que pagar imposto. Quanto que você vai ter que cobrar desse curativo para ele valer a pena? Então tudo tem que ser anotado, calculado, se vai valer ou não a pena. Até para o gestor, se realmente compensa ele estar tendo esse profissional lá para ele, né? Eu acredito que sim. O gasto aqui na minha cidade com câmera, desde que não tinha o meu serviço, foi 1,5 milhão, né? Que gastaram. De Depois gasto. de Sim. gasto. Depois que a gente implantou o ambulatório, ele teve o dobro disso, mas em faturamento. Então, assim, ele deixou de gastar e começou a ganhar, porque todos os atendimentos são faturados. Então, assim, é interessante. Então, são questões que a gente precisa estudar e ver o quanto que vale o meu serviço, né? Quanto que custa esse curativo? Eu tenho um paciente que ele tem 2 lesões, uma em cada perna. O SUS tem como faturar? Tem. Quanto que custa? Como que é os passos? Isso é interessante. Quem sabe, né, Cássia, a gente marca uma live depois para falar sobre isso. Seria Sim, interessante. sim. E a Fabíola também Né? é a professora dos nossos cursos aí de laser, que o próximo vai ser 23, 24 e 25 de junho. E a gente fez toda uma adaptação, pessoal, de fazer uma transmissão ao vivo, né? Porque não é porque todo mundo está em casa que vai deixar de aprender a estudar, até porque antes do Covid, a gente já estava com a turma quase lotada, então a gente continua honrando o nosso compromisso na mesma data. A Bárbara ou a Joyce vão postar aqui para vocês o link, né, para vocês saberem um pouco mais sobre como que o curso funciona, né, a professora Daiane Menegusso dando todo o embasamento maravilhoso de mecanismo de ação, física, dosimetria, né, porque é aquilo que a Fabiola falou, gente, a gente precisa sentar e estudar para entender e saber usar corretamente o laser, agora no caso de feridas. Né? Fabiola, tem uma pergunta aqui sobre onicomicose. O que você pode me falar sobre onicomicose, o uso do laser para onicomicose? A onicomicose, geralmente, assim, o atendimento é a cada 15 dias. A gente tem que fazer o cortar, fazer a Desbastar. limpeza, desbastar a unha toda certinha e fazer a aplicação, geralmente, assim, fazer a mensuração de até quando tá como que chama? Com a lesão, com a micose, e vai removendo todo esse tecido que está deslocado e vai fazendo a aplicação de laser para diminuir a micose. Então, assim, é um tratamento demorado que demora em torno de 6 a 8 meses. Assim, geralmente de 15 em 15 dias a gente faz a aplicação de laser e vai reduzindo o tamanho da unha, ela vai ficando bem pequena, fica com um aspecto horrível. Geralmente eu brinco com meus pacientes assim, vamos começar no inverno, porque ninguém vai usar sandália, então vai ficar mais fácil. Mas assim, a aplicação do laser geralmente faz o PDT, né? Pode estar fazendo e pode não estar fazendo. Geralmente eu uso o infra, porque é uma devida camada da unha para penetrar. Então, acho que o infravermelho ele vai penetrar melhor. E a gente usa em torno de 9 joules. E dependendo do assim, preciso ver o local da micose, mas geralmente pode ser em 2 ou 3 pontos. Então, isso a gente vai estar avaliando certinho, precisa estar vendo, né? Mas eu acho que no curso de feridas vai ter, né, Cássia? A gente vai falar sobre isso também, não vai? Não, sim, até porque eu acho que a PDT aí, gente, tem muita pergunta sobre a PDT. PDT em inglês é Photodynamic Therapy, né, que é terapia fotodinâmica, que é um recurso antimicrobiano. Então, por isso que mata fungo de unha, pode ser usado numa infecção porque mata bactéria, né? E respondendo, gente, a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas, né? A gente está numa série aí de lives de feridas, então semana que vem vai ter outra. A gente pode deixar algumas dúvidas anotadas, né? Mas respondendo, sim, no curso a gente vai abordar a onicomicose. A Fabíola tem alguns casos bacanas de sucesso.
sim, vamos abordar outras fontes de luz, né? Inclusive Uhum. a Fabiola mesmo tem experiência com cluster de LED, né? A gente Essa sabe que o daqui, LED, apesar deixa eu de ver ter se dá menor para ver. penetração que o laser, ele também é utilizado para cicatrização e consegue fazer um trabalho bem bacana, né, Fabiola? Nossa, ele, assim, a quantidade, a dose que a gente, uma lesão que eu tinha que fazer ponto, 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 ele, três, tipo, 1 minuto em 3 pontos, eu já dou o resultado total que eu preciso de energia na lesão. Então, assim, ele otimiza mais ainda o tempo do meu atendimento. Então, enquanto eu demorava 15 minutos, não, 30 minutos para fazer um atendimento, com ele eu atendo em 15 minutos. Então, assim, reduziu para metade o tempo de atendimento em cada paciente. Assim, e o resultado também. Enquanto a gente fazia 15 sessões, a gente faz no máximo umas 8 sessões no paciente, já tem um ótimo resultado. Então, o cluster é, assim, para a ferida, é o mais completo, assim. É a Às menina vezes, dos olhos. É a menina dos porque olhos, assim, né? o laser já ajudou muito, mas a ponteira é muito pequena, entendeu? Então, assim, É uma ele já fibra ótica, facilita. né, gente? Ele é para dente, né? Cássia é pequenininho, mas assim, já ajuda, né? Já, Já já, é, ajuda. já é Não vamos alguma coisa. reclamar do Para quem não tinha Fusquinha. nada, Não para reclama do quem não tinha Fusquinha. nada, É. é um fusquinho, né? Agora que você Mas tem o a outro já é Mercedes, uma. você tá se achando, né, Fabiola? O outro já é uma Ferrari, então já vale a É. pena, né? Mas, gente, vamos ver contextualizar cada situação. Para a Fabiola, que Uhum. ela chega a fazer. Quantos pacientes você chega a fazer por dia, Fabiola, de feridas? Mais ou No menos, não quero o ambulatório. número exato, não estamos na estatística aqui, não. Não, no ambulatório já cheguei a atender sozinha, sem auxiliar, sem ninguém, para me ajudar. Muita gente. Desculpa, cortou. No Fabiola, agora você ambulatório. apareceu. Faz oi para todo mundo. Ah, oi. Será que é eu que coloquei tudo errado aqui? Deve ser. Gente, foi a primeira live, mas para tá ótimo. Que eu falo que nem aula, o slide não pode não tá bom, mas o áudio tem que estar perfeito, porque a pessoa tem que te ouvir, né? Mas me Ai, conta, que quantos bom. pacientes você já chegou a atender por período, por dia? Sei lá, Já 5? cheguei a Mais? atender em torno de 18 pacientes num dia, assim, sem auxiliar para ajudar, sozinha. Então, assim, Sim. se fosse só o laser, não conseguiria, entendeu? Porque o meu atendimento é em torno das 8 horas da manhã até Uhum. meio-dia. Então, é bem curto o tempo que eu tenho. E, assim, foi bastante paciente. Então, a média que eu chegava a atender era em torno de 15 a 18, 20 pacientes por dia. De segunda Nossa, a mas. quinta, Aham. era muita coisa. Não, é muita coisa. E outra coisa, né? Tô pegando dados aqui com a Fabiola, né? Se ela levava 15 sessões para fechar com um laser normal, essas feridas extensas que ela trabalha, gente, sai da nossa mentalidade boca. E agora ela leva 8, então é quase metade do tempo. E a gente sabe, querendo ou não, que tempo é dinheiro. Né? Então, eu também trabalho, na verdade, com 3 lasers. Um no pulso do paciente fazendo ILIB e 2 fazendo PDT na boca. Por quê? Porque eu vou fazer o dobro na metade do tempo. Né? O que é exatamente o que a Fabiola está falando em relação ao uso do LED. Uma outra pergunta aqui rapidinho é sobre o curso ainda. A gente vai abordar o LED, a onicomicose, os aparelhos vão estar lá para o pessoal manusear. O curso vai ficar gravado, sim, porque a gente tem plena noção que os enfermeiros são os mais guerreiros, então, claro que ninguém vai conseguir ficar sentado 3 dias assistindo, então você vai assistir a hora que você conseguir assistir. Né? Então, isso é questão de bom senso. Tem uma outra questão aqui, gente, mas assim, a gente sem diagnóstico, tem uma pessoa que escreveu que a mãe está na cadeira de rodas, mas, gente, a gente precisava ver exame, fazer diagnóstico de tipo de lesão, não tem como passar um protocolo sem fazer um diagnóstico, né? Um dos princípios que a gente segue é nunca irradiar lesão sem diagnóstico. Você sabe se você está irradiando um tumor? Né?
Então, é Uhum. fundamental isso. Por isso que a equipe multiprofissional, um médico, né, um enfermeiro, cada macaco aí no seu galho. Fabiola, a gente daqui a pouco vai ter que encerrar pelo timing do Instagram, né? Mas eu Uhum. queria que você comentasse, Fabiola, por exemplo, qual que a aceitação, como que... Fala pra gente do pulo do gato aí, quando você foi apresentar esse tratamento novo para os pacientes. Tem alguma dica? Que dica que você deixaria para quem quer trabalhar com isso e acha que os pacientes não vão aceitar? O que você poderia nos dar aí de dica valiosa do caminho das pedras que você seguiu? Então, assim, eu expliquei para o paciente que eu ia estar fazendo com ele, e que realmente Sim. ele seria minha cobaia, que, Ai, mas Fabiola. assim, é que o Cobaia não, porque pessoal a já me gente não pode conhecia, matar depois, né? É, ser um é que teste. aqui na minha, aham, com certeza, é que aqui na minha cidade o pessoal já me conhecia que eu já fazia esse tratamento curativo, né, no Sim, caso, que eu já era enfermeira especialista em feridas, no tratamento certo. de feridas. Aí eu falei assim, olha, eu fiz um curso, comprei um aparelho e gostaria de experimentar no senhor. O senhor aceita? Aí um dos primeiros pacientes que eu atendi na época, ele tinha pele negra. Sim, E, e assim, eu não sabia as doses. Eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Usando o aparelho é que você vai aprender os passo a aprender de passo fato. e fazer. Não, não adianta eu te dar uma receitinha de bolo. Para cada paciente vai ser uma diferente. E ele é porque tem uma sensibilidade diferente. O que é feito Tipo no de João não pele. vai ser feito no José, né? Então, assim, é Com complicado certeza. essa questão. E eu me dei conta, assim, que eu coloquei uma dose baixa nele na época. Eu tinha colocado um joule, que era na Vermelho. ponta do dedo vermelho. E aí eu ia fazer dividir um joule em 4 pontinhos, de 0,2, assim, 0,25 em cada pontinho. E aí eu fui fazer. Ele, ai, tá queimando, tá queimando. Eu falei assim, nossa, então não pode ser um joule, tem que ser menos. E realmente, eu me reduzi, e o médico, na época, era residente de ortopedia. Ele disse assim para mim, Fabiola, olha, eu amputei até abaixo da base da unha, não vai nascer a unha dele mais. Eu, ok, doutor, vou começar a fazer então, e não vai ter unha, né? Ele falou, não, então tá. E aí eu comecei a fazer. Foram 4 atendimentos e a unha dele começou a apontar. Então, assim, foi Nossa. muito legal. E onde o paciente me vê, isso foi em 2016. Até hoje ele me agradece, que a pontinha do dedo dele ficou certinha e que ele está feliz. Mas assim, eu aprendi a ter cuidado com ele. Já um paciente diabético, se eu não calculo direito, ele nem sente. Então pode ser que eu estou dando dose maior. Então, se eu tenho que calcular de acordo com o tamanho da lesão, às O vezes de tipo de acordo com o pele. peso, com o tipo de pele, Sim. né? Então tem tudo isso. Eu também, Cássia, vi uma pergunta aí a respeito do PDT com LED azul, né? Então, assim, eu tenho LED azul também. Quando eu faço LED azul, eu uso geralmente 3 minutos em cada lesão e não uso o PDT. Porque no caso o Sim. LED azul, ele tem um efeito antibactericida, né? Sim. Então, assim, se eu uso a cada 3 minutos, né, na lesão, fico ali bastante tempo. Então, eu vou fazer uma ação bactericida ali, né? Antibactericida. Então, eu vou remover toda a carga bacteriana dela com o azul. Né? O pessoal tá vendo aí como na China tá fazendo a desinfecção das salas, estão usando o infravermelho. Então, hoje eu chego já para meus pacientes e vendo meu peixe dessa forma. Olha, o Você está infravermelho aproveitando o limpa marketing. tudo, Hoje tem o né? ultravioleta, que é aqueles para limpar a bancada também, né? Então eu acho que Aham. a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu Mas também muito acho. bacana, Fabiola, Mas sua o que eu experiência. penso é que falta muita informação, né, Cássia? O pessoal, assim,
não acredita e fala mal, e não acredita, e isso atrapalha muito, né? Então, assim, Que- eu acho que precisa informar, e assim, quem está assistindo a live, eu acho que é interessante ir falando para outras pessoas e compartilhando, porque o Brasil é muito grande e muita gente não conhece, não E acredita no sofre. laser, e o laser funciona, e funciona muito. A gente tem que usar realmente a nosso favor a tecnologia, né? Acho que é Ah, isso. completamente. Fabíola, eu queria te agradecer assim imensamente, né, a oportunidade de você estar dividindo todo esse conhecimento aqui. A gente teve mais de 50 pessoas nos assistindo, entre ex-alunos, amigos, professores. E eu acho que a coisa mais rica é a gente dividir experiência, né, ajudar e principalmente nessa fase, né, a gente precisa se ajudar, não tem outra saída, né? E É se a gente pode verdade. ajudar com o conhecimento, às vezes nessa live que a gente trouxe algumas dicas, algumas dosimetrias, a gente deixa as outras para a próxima live, né, Fabiola? Uhum, com certeza. Também quero agradecer a oportunidade. Quero de novo parabenizar todos os técnicos de enfermagem e auxiliares, que hoje é o dia deles. E, assim, o laser me trouxe de novo para a vida. Eu sou muito grata, muito Ah, que feliz. legal. E, assim, eu penso que a Cássia e a Daiane são minhas duas fadas madrinhas, que eu sou apaixonada. Muito obrigada. E eu estou Imagina, muito feliz. Fabiola. Tudo de Que bom, bom. Cássia. E eu Para queria você também. pedir desculpa também pela minha internet, pelo meu celular, que esse, assim, é meu celular recente, porque o meu teve um probleminha, mas logo, logo vai voltar. Foi Por isso que tá meio subtraído o celular. bagunçado. Foi subtraído, mas logo, logo tá de volta meu material. Não, com Certo? certeza, Fabiola. Que Deus sempre abençoe o seu trabalho e de todos os técnicos de enfermagem e enfermeiros, viu? Obrigada. Um grande beijo, pessoal. Gratidão pela atenção até essa hora da noite. Semana que vem a gente tem mais dica aí do laser no tratamento de feridas. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.